Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós continuaremos a falar sobre a doutrina da Trindade. Hoje nós vamos falar de um aspecto um pouco mais teológico, né, e como nós podemos compreender a doutrina da Trindade no seu modo econômico, ou seja, no seu trabalho, como ela atua, como que a Trindade atua na igreja, no mundo, não é? A partir de um contexto da Bíblia Sagrada. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho de notificação. Nós sempre estaremos postando doutrinas bíblicas aqui para edificar a sua fé e para trazer uma maior elucidação para você da Bíblia Sagrada e das principais doutrinas bíblicas. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal para que você tenha mais conhecimento da palavra de Deus. Então, já vou compartilhar minha tela aqui com vocês e nós vamos falar hoje desse segundo aspecto aí da doutrina da Trindade, né? Eu poderia ter feito um vídeo só, mas ficaria muito extenso, né? Então, eu achei melhor dividir aí em duas etapas, né? E agora a gente vai falar sobre os aspectos teológicos, né? Aí, da doutrina da Trindade. O primeiro vídeo que eu fiz com vocês, se você não assistiu, né, já está aí na playlist, eu fiz uma playlist sobre a Trindade. Se você não viu o primeiro vídeo ainda, nós estabelecemos, a minha ideia foi estabelecer aí as bases, né, doutrinárias da Trindade. Foi uma espécie assim de prova, né, bíblica, teológica, de que a doutrina da Trindade existe, né, e de que ela é necessária para a vida cristã, de modo que nós não podemos, de forma alguma, negá-la como cristãos, né? A doutrina da Trindade tem sido atingida por diversos contextos religiosos, né? Há várias ramificações do cristianismo hoje na história presente que negaram a Trindade, até pessoas que se dizem cristãs, que afirmam reconhecer Jesus Cristo como Senhor, negam a doutrina da Trindade, negam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas de uma mesma essência, né? Negam isso veementemente, de forma enfática, né? E sem falar nas seitas heréticas que nós temos aí espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, que negam a doutrina da Trindade, bem como outras doutrinas fundamentais para a sustentação do cristianismo protestante. Então, essa é uma doutrina extremamente atual, extremamente importante de ser lembrada, de ser mencionada, justamente por causa desses aspectos. A doutrina da Trindade não é uma doutrina, não é algo assim que pode ficar em segundo plano, não é algo que, como por exemplo, uma posição escatológica, nós não podemos ter divergências quanto à doutrina da Trindade, a menos que nós não nos consideremos cristãos, né? Agora, se você subscreve o credo apostólico, se você é um cristão protestante, seja pentecostal ou seja de alguma igreja tradicional reformada, seja batista, né, tanto faz, você precisa sustentar e acreditar que Deus é três pessoas, mas subsiste numa única essência, né? Deus a Trindade subsiste em três pessoas, porém, em uma única essência. Não há subordinação, não há nenhum desses aspectos, né? E é isso que nós vamos falar aqui mais detalhadamente. Bom, aspectos teológicos, né? Da teoria à prática. Falar sobre a base teológica da doutrina da Trindade significa estabelecer conceitos que nos ajudem a entendê-la melhor. Então, nós precisamos estabelecer aqui alguns conceitos para que essa doutrina fique mais clara e mais objetiva na nossa mente. E esse vai ser o meu principal objetivo hoje, mostrar a importância da doutrina da Trindade dentro da fé cristã, dentro do nosso contexto cotidiano, enfim,
há a necessidade da doutrina da Trindade. Nós não podemos negar a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como uma única essência. Há um comentário de João Calvino aqui muito importante a esse respeito, diz o seguinte: entendamos que, se nos secretos mistérios das Escrituras nos convém ser sóbrios e modestos, certamente este que tratamos no presente não requer menor modéstia e sobriedade, mas é preciso estar de sobreaviso para que nem o nosso entendimento, nem a nossa língua vão além do que a palavra de Deus nos tem demonstrado. Porque como poderá o entendimento humano compreender com sua débil capacidade a imensa essência de Deus, quando nem sequer consegue determinar com certeza qual é o corpo do Sol, mesmo que todos os dias o vê com seus olhos? Assim mesmo, como poderá penetrar por si só a essência de Deus, uma vez que não conhece nem a sua própria? Portanto, deixemos a Deus o poder de conhecer-se. Essa é uma frase de João Calvino que nós usamos aqui para estabelecer um princípio básico. Nós vamos compreender a doutrina da Trindade, nós vamos entender o suficiente para crer nela e para que nós entendamos que ela existe e que ela é necessária. Porém, nós não jamais conseguiríamos chegar a um conhecimento exaustivo, completo e pleno dessa doutrina. Porque nós estamos falando de teontologia, nós estamos falando do ser de Deus. E Deus é inatingível, nós não conseguimos mensurar a grandeza de Deus. Nós não conseguimos compreender o ser de Deus totalmente. E, embora nós tenhamos conhecimento o suficiente para acreditar nessa doutrina, para entender que ela existe e que ela é importante para a fé cristã, nós não vamos conseguir responder todas as nossas dúvidas, né? Como três pode ser um, e essência e pessoa, talvez você não vai entender isso, não vai compreender isso de uma melhor forma. Talvez eu não saiba passar isso para você de uma maneira totalmente clara, né? Às vezes falta conhecimento da minha parte para explicar melhor para você também, mas o que eu quero te dizer é que a Escritura, nós jamais chegaremos a uma compreensão exaustiva de Deus, nem do conhecimento de Deus. Então, como nós estamos tratando aqui da Trindade, a mesma coisa vale para isso, né? Nós jamais chegaremos a um conhecimento pleno, mas nós não podemos negar a doutrina porque nós não compreendemos. Definições, né? Podemos definir a doutrina da Trindade como um Deus em essência, mas que subsiste em três pessoas distintas. Então, três pessoas distintas. Essa é a base. Uma essência, né? Ou seja, a essência é ser Deus. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo é Deus. Porém, são três pessoas distintas. O Espírito Santo não é o Pai não é o Filho não é o Espírito, né? O Pai não é o Espírito, o Pai não é o Filho. Não é Deus, o Pai, agindo de três maneiras diferentes ao longo da história, da dispensação, né? Como diz alguns. Não é isso. É Deus, em essência, porém, agindo através de três pessoas distintas. É o Pai agindo com a sua economia, com o seu trabalho, é o Filho agindo com o seu trabalho, com a sua economia, e o Espírito Santo agindo na sua economia, desde toda a eternidade. Não é algo que começou, não é Deus agindo no Antigo Testamento, o Filho nos Evangelhos e o Espírito Santo a partir de Atos. Não. Deus está agindo, a Trindade está agindo, está atuando na história da humanidade desde de Gênesis capítulo 1, quando Deus estabeleceu os princípios, né? A Trindade já estava ali. Essência
é a tradução da palavra grega ousia, que também significa substância. Refere-se à natureza divina. Há apenas uma natureza, pois há apenas um ser, mas em três pessoas. Então, a essência, não é? A essência que é a divindade, que é Deus, que é o que faz Pai, Filho e Espírito Santo. A união deles está nisso. É Deus, não são deuses. É Deus, é uma essência, não são três essências. Cada um é uma espécie de divindade, isso também não é herético. É um Deus, uma essência. Né? Isso refere-se à natureza divina. Isso coloca tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo 100 graus de subordinação. Não há nenhuma espécie de subordinação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Porque ambos trabalham, ambos têm a mesma natureza divina. Não é? Então não há a necessidade e nem o porquê a submissão de um ao outro no que se refere à essência. Há uma espécie de subordinação dentro da Trindade, mas isso não está referindo à sua essência. Isso refere-se ao seu trabalho. Isso não toca na essência, isso toca no trabalho, isso toca na economia da Trindade. Então, quando nós estamos falando que, depois nós vamos ver mais para frente, que há uma espécie de subordinação aí, pelo menos aparente, né? Jesus diz, eu vim cumprir a vontade do meu Pai, né? Eu vim fazer a vontade do meu Pai. A Escritura diz isso o tempo todo. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a do meu Pai que me enviou. Isso quer dizer que Deus é maior. Isso está mostrando que Jesus é inferior ao Pai e que o Pai manda nele. Não. Isso não diz respeito à essência do ser de Deus. Isso diz respeito à economia, não é? Ao trabalho. Não é? A gente precisa compreender essa diferença aqui para não cair na heresia de que Cristo obedeceu ao Pai porque o Pai era mais Deus do que ele. E que o Espírito Santo se subordinou ao Filho e ao Pai porque ambos, tanto o Filho como o Pai, é maior do que o Espírito Santo ou algo do tipo. Não, de nenhuma maneira. Tá? Isso é uma heresia. Isso não deve ser sustentado numa igreja cristã sadia. Né? Nós não podemos desenvolver esse tipo de compreensão da Trindade. Pessoa é a tradução dos termos gregos prosopon e hipóstasis, ou hipostasis, né? Ou latino persona, que foram usados pelos escritores antigos para indicar as distinções da divindade. Então, se essência se refere à unidade do ser de Deus, a unidade que está na Trindade, pessoa é o termo usado para expressar a diferença que há entre eles. Não é? São distintos. Um é o Pai, o outro é o Filho e o outro é o Espírito Santo, no que se refere à pessoa. Tá? Não estou falando aqui de essência, estou falando de pessoa. Então, o Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. Em que sentido? No trabalho, na economia, na pessoa, no que eles fazem, tá? Nas distinções de trabalho. É o que está apresentado aqui. Então, o termo essência nos fala da unidade de Deus, enquanto o termo pessoa, em subsistência, ou subsistência, nos fala das distinções que existem no ser divino. Então, é basicamente o que eu estava falando aqui, não é? Uma pessoa, uma essência e três pessoas distintas. É o que nós temos aqui. Então, quando fala em essência, está ligado à unidade, e quando fala em pessoas, está falando das distinções que existem no ser divino. Bom, Trindade em essência. Dentro da Trindade existe absoluta igualdade de essência. Logo, não existe qualquer grau de subordinação, nem mesmo de honra. O Pai não é maior em essência do que o Filho, e nem o Filho maior que o Espírito Santo. Então,
quando nós, né, já tocamos um pouco nesse ponto, a Trindade, em essência, não há a menor possibilidade de subordinação, né? Isso seria uma heresia já combatida no credo niceno, no credo constantinopolitano, como nós vimos aí no primeiro vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre isso, recorra ao nosso primeiro vídeo aí sobre Trindade. Não há a menor possibilidade de subordinacionismo, não há a menor possibilidade de eles não existirem desde toda a eternidade, não é? O único eterno é o Pai, e aí ele deu origem ao Filho e ele deu origem ao Espírito Santo. Não é isso que a Escritura nos diz, embora muitas vezes a Escritura use expressões e termos não que não para que isso seja validado, mas para que nós tenhamos uma compreensão, né? Porque como nós estamos falando de Deus, toda e qualquer coisa que a palavra de Deus nos diz, que se refere ao ser de Deus, à essência de Deus, é extremamente difícil e complicado de explicar com palavras humanas. Nós não compreenderíamos a Trindade, nós não compreenderíamos partes do ser de Deus se a Escritura não abrisse essas expressões para que nós entendêssemos. Então, nós precisamos entender, à luz do seu contexto, o que significa Cristo ser gerado de Deus, não é? E o que significa o Espírito Santo proceder do Pai e do Filho. Então, nós precisamos compreender isso à luz do seu contexto, e não de acordo com o que nós temos hoje. Né? Nós precisamos levar em consideração o distanciamento hermenêutico aí, qual era a intenção do autor ao escrever determinados aspectos e acrescentar determinadas palavras naquilo que ele disse. Então, quando a gente fala que uma criança hoje está sendo gerada no ventre da sua mãe, logo nós compreendemos que essa criança ela não existiu desde todo o sempre, mas ela passou a existir. Então, quando a gente lê, né, que Cristo foi gerado de Deus, a gente logo associa a nossa compreensão aqui do século 21. Então quer dizer que Deus criou Jesus, Deus fez Jesus, né? O que não é verdade. A ideia de gerar ali tem uma outra conotação, né, que nós estamos tentando compreender aqui. A Trindade em essência. Existem características próprias em cada uma das pessoas da Trindade, as quais não são encontradas nas demais. Estamos falando da paternidade, da filiação e da processão. Então, dentro da essência da Trindade, nós temos características que não são provenientes das outras pessoas e das outras pessoas distintas da Trindade. Né? E aqui nós vamos ver aqui esses aspectos, né? Que é paternidade, filiação e processão. Paternidade é uma característica exclusiva do Pai. Nesse sentido, não podemos chamar o Logos de Pai, nem o Espírito Santo de Pai. A paternidade do Pai é diferente do que os homens concebem por ser eterna. Então, aqui há uma distinção dentro dos aspectos econômicos da Trindade. Então, nós chamamos o Deus de Pai. Nós não podemos chamar o Deus Filho de Pai. Há uma distinção aqui. Não é? A paternidade é concedida ao Deus Pai, que nós chamamos de Deus Pai. Então, nós não podemos falar que o Filho é o Pai, que o Logos, né, que é a palavra, que o Verbo, né, e nem que o Espírito Santo é o Pai ou é o Filho, porque eles são distintos nesses aspectos. Não é? Filiação, a geração é uma comunicação da essência do Pai ao Filho. Né? O Filho possui características exclusivas de ser gerado. Somente o Filho é filho do Pai, o Filho unigênito do Pai. Então, há uma característica dentro da Trindade que não pode ser quebrada, que é essas distinções entre Pai, Filho e Espírito Santo. Não é? Num ato atemporal que faz com que tanto o Pai quanto o Filho tenham vida em si mesmos. É o que está aqui descrito em
João 5:26. Vou dar uma olhadinha aqui em João 5:26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. É o que diz a palavra de Deus. Processão: o Pai gera o Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. Então, é isso que nós temos aqui. Há uma processão por parte do Espírito Santo. O Filho sendo gerado do Pai, uma vez que Cristo é gerado, não criado, né, como diz o credo niceno, desde toda a eternidade, né? Agora nós temos o Espírito Santo procedendo, vindo por meio de, né, o Filho e o Pai. João 15:26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Espírito da verdade que dele procede do Filho e procede do Pai. É o que diz aqui João 15:26. A Trindade no trabalho. Um modo interessante de ver a Trindade é entender como a Trindade age, não em relação a si mesma, mas em relação à criação. Não precisamos temer falar de uma subordinação econômica do Filho ao Pai, desde que entendamos que não há qualquer subordinação de essência. Então, aqui nós entramos naquele aspecto que eu já toquei um pouco, o trabalho. Há uma espécie de subordinação econômica, ou seja, há uma espécie de subordinação no que se refere ao trabalho, ao que eles estão fazendo dentro da doutrina da Trindade, dentro da ação no mundo, na criação. Então, há uma espécie de subordinação, mas tudo isso está relacionado não à essência, não porque Cristo é superior ao Espírito Santo na essência, não porque o Pai é superior ao Filho e ao Espírito, não é por esta maneira que nós entendemos subordinação. A subordinação está com relação ao trabalho, e isso vai nos levar a uma compreensão muito importante já já. Em 1 Coríntios 11:3, Paulo mostra que o Pai é o cabeça de Cristo, mas isso não quer dizer que ele é superior, pois a essência é a mesma. A questão está nas funções que são diferentes, não é? Então, as funções, os trabalhos, aquilo que o Pai executa desde toda a eternidade, aquilo que o Filho executa desde toda a eternidade, e aquilo que o Espírito Santo faz, eles dão glória um ao outro, eles glorificam um ao outro. E isso está relacionado não a um aspecto da essência, mas do trabalho. Não é? Esse trabalho da Trindade de glorificar não a si mesmo, mas ao outro, nos leva a entender uma espécie de subordinacionismo. Mas isso não está relacionado, né, mais uma vez, à essência. Devemos evitar a formulação simplista de que o Pai é responsável pela criação, o Filho pela redenção e o Espírito Santo pela santificação. A forma mais correta seria planejar, mediar e agir. Então, isso está lá em Gênesis, né, 1:3, 1 né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E aí Cristo ali por meio de Deus por meio de Cristo está falando, né? E disse Deus, né, o Logos, como diz João, capítulo 1. E aí o Espírito Santo está na onde? Está pairando sobre a face das águas. Então, nós temos aí a total compreensão, e já logo nos primeiros versículos da Bíblia, a Trindade agindo de modo econômico. Então, Deus planeja, o Filho media e o Espírito Santo age, faz com que isso se torne realidade. Essa é
o trabalho econômico da Trindade. Nisso você pode colocar aí, se você achar interessante, dizer, isso é uma espécie de subordinação. Pode até ser, mas isso está relacionado ao trabalho, a como eles vão agir na história da humanidade, da criação e em tudo que eles fazem. Em termos semelhantes, a Trindade trabalha na redenção, cada pessoa executando uma tarefa particular. Vamos observar esses textos aqui, que é muito interessante. 1 Pedro 1, verso 2. Esse texto é muito importante. Esses textos são importantes para a gente compreender isso. 1 Pedro 1, verso 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Você observa que tanto o Filho como o Pai estão aqui, o Filho, o Pai e o Espírito Santo estão aqui trabalhando na redenção do seu povo, cada um com o seu trabalho, né? A presciência de Deus Pai, né, traz a ideia de Deus escolhendo um povo para si, não é? E na santificação do Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo é aquele que está trazendo santificação, está trazendo, tirando o mundo de dentro do homem, né? Um processo contínuo, né, que é a santificação, e por meio da aspersão do seu sangue, mostrando que Cristo é o mediador entre Deus e os homens. O que leva o homem até Deus é essa mediação, é Jesus que morreu por meio da aspersão do seu sangue, fez com que isso fosse possível, né? Esse outro texto aí de João 6:37, né? Vou colocar aqui, João 6:37, diz assim, João 6 é o 37, João 6, 37 e 38. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, todo o que o Pai me dá, então mostrando aí os aspectos do Pai e do Filho na redenção. Então, o Filho, o Pai entrega a Cristo um povo e Cristo morre por esse povo, não é? E aquele que o Pai dá, de nenhuma maneira o Senhor Jesus lançará fora. Efésios 1, 3 e 4 também é um texto muito interessante que nos mostra esse texto de Efésios, todo ele mostra a grandeza da obra da criação, da obra da salvação, não é? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Bendito o Deus e Pai. Paulo começa glorificando aqui a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, nas regiões espirituais, em Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo, né? Então, fica claro aqui que a nossa salvação foi dada por Deus por meio de Jesus Cristo. E aí, se você continuar lendo a passagem, você vai observar o trabalho também do Espírito Santo. Esse texto de Efésios é um dos textos mais claros que mostram a essência da Trindade trabalhando na salvação do seu povo, né? João 17:4, né? Vamos ler só mais esse texto para a gente confirmar aí. João 17:4.
E aí a gente já confirma isso. Ó. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então, está mostrando aí que Deus, esse texto está mostrando que Deus deu um trabalho para Jesus, Deus outorgou Jesus a um trabalho, e esse trabalho foi realizado. Né? E Jesus está dizendo, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então, aqui não há subordinacionismo no que se refere à essência, mas ao trabalho econômico aqui. Jesus mesmo está dizendo, olha pai, o Senhor me deu um trabalho e eu executei, eu te glorifiquei. Não é que Cristo é menor do que Deus, mas é que dentro da economia, dentro do trabalho, há um que se submete ao outro, um que glorifica o outro. Não porque Cristo é inferior ao Pai, ou o Pai é superior ao Espírito Santo e ao Filho. Não, mas porque eles submetem-se um ao outro para um plano maior, que é o plano da redenção. É por isso que há esse subordinacionismo no que se refere ao trabalho, à economia da Trindade. Diante disso, há uma necessidade de se conhecer o Deus Trino. É impossível ter um relacionamento correto com Deus sem considerar a Trindade. Hoje as pessoas demonstram inconscientemente preferência por uma das pessoas da Trindade. Né? Inclusive, as igrejas mais de cunho pentecostal enfatizam muito o Espírito Santo, não é? E por causa de dons e tal, e coisas do tipo, e muitas vezes acabam desprezando o trabalho do filho e do pai, ou pelo menos, na prática, não reconhecem o trabalho do Deus Pai e do Deus Filho dentro da história da igreja, dentro da história da redenção. Parece que o único que age hoje na história do mundo é o Espírito Santo, né? O que não é verdade. Então, nós precisamos compreender o relacionamento correto com Deus. Para nós termos um relacionamento correto com Deus, nós precisamos compreender e considerar toda a Trindade. Porque isso fala muito do nosso relacionamento com Deus, dos nossos relacionamentos com o próximo. Não é? E embora nós façamos isso inconscientemente, nós devemos ter consciência disso e estudar a palavra de Deus e compreender isso de maneira melhor. Nós não devemos colocar em subordinação de essência as pessoas da Trindade. Não é? Nós não devemos compreender isso dessa maneira. A Escritura não fez isso. E nós também não devemos fazer. Não é? É fácil entender porque a comunhão é tão difícil nas igrejas, muitas vezes. Né? A verdadeira base da comunhão da igreja é a Trindade. Se você observar, embora Pai, Filho e Espírito Santo seja a mesma essência, Deus puro, né? Não há nenhum tipo de diferença, de diminuição, de subordinacionismo na essência, e embora eles sejam plenos em santidade, em poder e honra e glória, a Trindade mostra como nós devemos nos relacionar. Olha como um se subordina ao outro no que se refere ao trabalho, para que o plano redentivo seja estabelecido. De igual maneira, se você compreender isso dentro da igreja, como que a doutrina da Trindade é importante para nós entendermos como nós devemos ter comunhão com o próximo, como nós devemos nos subordinar ao próximo, como nós não devemos buscar a nossa própria glória, a nossa própria honra, mas honrar os irmãos, abençoar os irmãos, ser, de certa forma, submissos, né? Se submeter para um trabalho maior, para visando um trabalho maior, visando metas maiores. Né? É isso que nós devemos fazer. João 17, 22 e 23 fala muito sobre isso. São os aspectos práticos da Trindade que nos levam a uma compreensão mais clara de quem é Deus e por que Deus se relaciona dessa maneira na Trindade. Uma definição de culto cristão poderia ser adorar ao Pai pela mediação do Filho,
no poder do Espírito Santo. O culto todo é para a Trindade e para a sua glória. A Trindade não é deixada de lado no culto, né? O nosso culto é a Deus, Pai, e nós só podemos prestar esse culto a Deus porque um dia Cristo veio e mediou a nossa união com o Pai. E aí, no poder do Espírito Santo, nós somos levados à adoração, nós somos compungidos à adoração, porque o Espírito Santo nos leva a isso. E o culto todo é para a Trindade. Nós não adoramos apenas o Espírito Santo, nós não adoramos apenas ao Filho ou apenas ao Pai. Nós estamos adorando a Santíssima Trindade, né? Ao trabalhar na criação e na redenção, as pessoas da Trindade se subordinam umas às outras e trabalham em perfeita cooperação. E é isso que nós devemos fazer, nos subordinar uns aos outros, assim como Deus Pai, Filho e Espírito Santo se subordinam à vontade do Pai, se subordinam à vontade do Espírito. Por quê? Porque nós temos que buscar não a nossa própria glória, mas almejar coisas superiores. Nós devemos nos subordinar, nós devemos trabalhar em equipe, nós devemos reunir os nossos irmãos, estar junto com a congregação, para que, assim como a Trindade trabalha para trazer restauração, transformação, edificação, redenção, não é? O Filho veio ao mundo e trouxe isso, foi submisso ao Pai, fez a vontade do Pai, nem por isso é menos Deus do que o Pai, não é? E assim, deixar esse orgulho de lado. A Trindade, a compreensão correta da doutrina da Trindade nos tira esse orgulho de querer ser maior que os outros, de querer ser melhor que os outros. Nós devemos colocar na nossa mentalidade que a nossa principal função e maior função é glorificar a Deus e edificar a igreja. Se nós precisamos ser submissos aos outros, se nós precisamos nos unir aos outros por meio do nosso serviço, nós vamos nos unir, vamos nos submeter, porque o nosso plano maior é glorificar a Deus e edificar o corpo de Cristo. E aí, por último, né, o nosso culto a Deus. Achamos que obedecer e servir uns aos outros nos torna inferiores. Achamos que liberdade é autonomia. A Trindade nos ensina que, por meio do serviço e da obediência cristã, é que desfrutamos da plena liberdade. Esse é uma expressão do Leandro Lima, né? É uma frase do Leandro Lima que está no seu livro Razão da Esperança, que eu gosto muito. E o Leandro Lima fala, né, baseado nisso, que o nosso culto a Deus, quando nós compreendemos a Trindade, nós também prestamos um culto melhor a Deus, não é? E nós nos sentimos e nós seremos livres de fato quando nós não sermos autônomos, mas entendemos que servir ao próximo, servir ao outro, se sentir inferior ao outro, de certa maneira, não nos faz indiferentes e não nos faz menos livres. Mas essa autonomia, muitas vezes, é uma escravidão, é um orgulho, é um pecado. Querer ser autônomo, não é? De fato, não é aquilo que nós devemos buscar. Devemos buscar a comunhão, devemos buscar sempre compreender que o irmão necessita de nós, assim como nós necessitamos também de outros. E nós devemos buscar esse serviço de obediência cristã. E com certeza nós vamos desfrutar uma boa liberdade cristã, nós seremos alcançados pela graça de Deus. E com certeza a Trindade tem muito a nos ensinar nesse aspecto. Liberdade não é autonomia, né? E assim como a Trindade em trabalho eram submissos uns aos outros, faziam a vontade dos três, né? Não glorificavam a si mesmos, mas tanto o Filho como o Espírito Santo conduziam honras e glórias ao Filho e ao Pai. Nós também devemos trabalhar em equipe para um bem comum, que é a edificação da igreja e glorificar a Deus acima de todas as coisas. Por hoje é isso.
nós encerramos aqui essa doutrina da Trindade, né, com um aspecto um pouco mais prático e como a Trindade afeta a vida da igreja e como a Trindade deve afetar a vida da igreja, não é? Se você tem algum comentário a respeito, alguma dúvida, deixe aí nos comentários, não é? Eu espero ter sido bem claro naquilo que eu propus a tratar com vocês e até a próxima doutrina, se Deus quiser. Em breve nós teremos um próximo vídeo com uma nova doutrina e que você seja edificado acima de todas as coisas. Obrigado e até lá.